Bom dia, pessoal. Aproveitar a oportunidade que vocês estão aqui para nós ouvir, vou falar a palavra do Senhor. Hoje existem muitas religiões, muitas igrejas, e eu sou do movimento O Quarto Anjo, do Apocalipse, capítulo 18. Este movimento foi levantado por Deus para desmascarar, anunciar a queda de Babilônia, como está escrito Apocalipse, capítulo 18. E vou mostrar para vocês nessa manhã como as igrejas elas caíram. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo profético escrito em Apocalipse capítulo 18. E este movimento, o quarto anjo, veio para dar o aviso da queda de Babilônia. Então, vamos iniciar a pregação dessa manhã, dando o aviso da queda de Babilônia. Esse aviso vai mostrar para você que não é mais tempo de você estar nos templos das igrejas evangélicas ou qualquer outra denominação religiosa, porque o poderoso movimento já chegou. Esse movimento, ele é fora das igrejas. Nós já estamos em Angola, em vários estados do Brasil, dando este aviso da queda de Babilônia. Apocalipse capítulo 18. O profeta João, ele viu o quarto anjo, o anjo descendo do céu, representando o poderoso movimento sobre a última advertência, dando o aviso da queda de Babilônia, dando o aviso da queda das igrejas. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O aviso da queda de Babilônia começou. Não é mais tempo para permanecer nas igrejas, porque as igrejas, elas se tornavam morada de demônios. Como foi que as igrejas se tornaram morada de demônios? Ela se assentou na cadeira da ONU no ano 2003, com o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. A palavra assuntos públicos mostra o Estado, e a palavra liberdade religiosa mostra a religião. A igreja sentando na ONU, que é a Organização das Nações Unidas, mostra que a igreja se uniu com o Estado. E a liberdade religiosa que a igreja está promovendo na ONU é a falsa. É a mesma de Constantino, do ano 313. Quando Constantino, ele se infiltrou no cristianismo, entrou dentro do cristianismo. E a igreja primitiva, junto com Constantino, fez no Edito de Milão a primeira lei falsa de liberdade religiosa, no ano 313. E foi daí que a igreja primitiva, ela passou a ser uma igreja perseguidora, a qual ela mudou de nome como Igreja Católica. O remanescente fugiu para as montanhas. Os remanescentes mais conhecidos são os valdenses.
Foi assim que a igreja primitiva, ela começou a perseguir. A igreja apostatada, o remanescente saiu dela. Assim também agora. Aconteceu o que aconteceu no passado. A igreja sentou na cadeira da ONU para promover a falsa liberdade religiosa no ano 2003. E o que aconteceu? Aconteceu que, quando foi no dia 2 de junho de 2020, a ONU, o qual a igreja assentada na ONU, mandou o presidente Donald Trump vai perante uma imagem do João Paulo II, reverencia a imagem. Um protestante foi reverenciar a imagem da Igreja Católica do João Paulo II. Aí foi Donald Trump com a primeira dama, colocou flores naquela imagem, reverenciou, a mídia gravando, mostrando que o protestantismo, ele se uniu com o catolicismo. Então, quando ele fez essa referência, essa adoração à besta, ele volta para a Casa Branca. Aí ele faz o decreto internacional para todos os países do mundo promover a liberdade religiosa. Como já disse, a falsa liberdade religiosa. Aí o que aconteceu? É o que está acontecendo hoje. No mundo todo, no Brasil, leis que multa a pessoa de 80 mil reais a 900 mil reais. Multa as pessoas, acusando as pessoas de intolerância religiosa e de racismo religioso. E, por sua vez, as igrejas tem aquele dia da passeata de todas as religiões nas ruas. Nesse dia, todas as religiões vão passear para promover a falsa liberdade religiosa. Aí as igrejas, adventistas, batistas, todas elas, Universal, Assembleia de Deus, Católica, Bruxaria, Umbanda, todas elas aí nas ruas, de mão dadas, promovendo, fazendo passeata pela liberdade religiosa. Quem não respeitar esse movimento vai ser castigado pelas leis civis. Quem não se unir com esse movimento da imagem da besta vai ser castigados pelas leis civis. A frase mais famosa desse movimento do pluralismo religioso é a frase: liberdade religiosa, respeite as diferenças. Essa é a frase mais famosa desse movimento ecumênico, desse movimento do pluralismo religioso. Por sua vez, as igrejas, especificamente as igrejas adventistas, como também as igrejas, os santos dos últimos dias, que é conhecido os mormons, como também a igreja batista, aí vai, ela convida, no dia daquele evento dentro da sua igreja, ou então em outro local que eles alugam, ou a prefeitura cede, ou o governo cede, ele faz um evento sobre formas de liberdade religiosa. Aí eles convidam para dentro das suas igrejas, ou para esses lugares cedidos pelo governo, todas as religiões. Ali demonstra o respeito da igreja adventista pela bruxaria, demonstra o respeito da igreja Assembleia pela bruxaria, de todas as igrejas junto, não fica uma do lado de fora. É isso que
é a queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Todas as igrejas do Brasil e do mundo estão promovendo essa falsa liberdade religiosa. A qual a frase, como já disse, mais famosa é: liberdade religiosa, respeite as diferenças. É a imagem da besta. Esse movimento é a imagem da besta. Esse movimento é a perseguição disfarçado de liberdade religiosa. Foi assim que a igreja primitiva se apostatou. E foi assim que a igreja primitiva perseguiu o remanescente dela. A qual depois a igreja primitiva teve o nome de Igreja Católica. Foi pela a primeira lei falsa de liberdade religiosa no Edito de Milão, no ano 313. O Constantino moderno voltou. Donati Campi. Ele passou 4 anos acabando com a liberdade religiosa. O governo de Donald Trump foi promovendo a falsa liberdade religiosa da igreja adventista do sétimo dia, a qual quem está sentado na cadeira da ONU é o pastor Ganoni Jope, é o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da igreja adventista do sétimo dia. E o governo de Donald Trump, de 2016 a 2020, foi, em obediência, o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Apostata Adventista do sétimo dia. Mas Deus levantou o remanescente da sua igreja. Deus levantou o remanescente da sua igreja adventista do sétimo dia. O quarto anjo. O movimento adventista do sétimo dia, fora os templos adventistas do sétimo dia, para dar o aviso da queda das igrejas. Como vocês estão ouvindo nessa manhã, o aviso que todas as igrejas caíram por causa do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, a qual é a falsa liberdade religiosa, a mesma de Constantino. Agora, o Constantino moderno está voltando 2025 com todo vapor, e o mundo inteiro vai seguir a besta, porque o Constantino moderno, Donald Trump, está preparando o mundo para adorar a primeira besta, aquela que foi ferida à espada, mas sobreviveu. A primeira besta está falando da Igreja Católica, porque quem está por trás do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista é a Igreja Católica. Foi no Concílio do Vaticano II que a Igreja Católica deu para a Igreja Adventista esse Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Nesse concílio foram para o concílio foi da década de 1960. Então, nesse concílio do Vaticano II, foi 2 pastores adventistas para esse concílio do Vaticano II. Nesse concílio, a Igreja Católica deu para os 2 pastores, para a liderança rejeitada da Igreja Adventista, esse encargo de promover a falsa liberdade religiosa. Esse Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Quem está por trás da Igreja Adventista é a Igreja Católica. São os jesuítas. Jesuítas.
Os diabólicos jesuítas infiltrados, dizendo que são pastores da Igreja Adventista. Ted Wilson é o principal diabólico jesuíta da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois vai os outros. O aviso da queda de Babilônia começou. Não é mais tempo para você ficar nas igrejas, porque as igrejas se tornaram uma arada de demônio pelo Departamento de Assuntos Públicos da falsa liberdade religiosa. Se você está dentro dos templos, chegou o momento de você sair. Se você está no templo adventista do sétimo dia, saia e se une com o poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18. Se você está nos templos católicos, nos templos pentecostais, saia, para que você não seja cúmplice da adoração dos demônios. Que você, dentro desses templos, você está participando de um culto idólatra. Um culto que está junto com a falsa liberdade religiosa. Um culto que está junto com a Umbanda, Candomblé. Um culto que está junto com todas as religiões pagãs. Todas as igrejas caíram. Esse é o movimento o qual eu pertenço. O movimento que denuncia a queda das igrejas. É o movimento Quarto Anjo. É o movimento adventista. Fora dos templos adventistas. É a continuação do ministério de L.G. White. É a continuação da igreja primitiva, como também a restauração de Israel. Então vocês ouviram dessa manhã a pregação de todas as igrejas do Brasil e do mundo. Todos os templos se tornaram moradas de demônio pelo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, a qual é a falsa liberdade religiosa. Como eu já disse, com essa falsa liberdade religiosa, as igrejas se uniram com todas as religiões pagãs. Que Deus nos abençoe e que tira você dessa igreja, mas você será tirado de livre arbítrio. Deus não vai forçar você a sair do sistema da imagem da besta e nem do sistema da besta. Deus enviou o seu mensageiro para pregar. E a decisão de você sair será sua. Mas você ficou sabendo. Agora, quando você ir sábado para a igreja, ou quando ir domingo na igreja pentecostal, você fica sabendo que a sua igreja, seja adventista, os templos adventistas, seja templos pentecostais, quando você estiver lá, você se lembra dessa pregação. Eu tenho certeza, você não vai ter mais a consciência limpa de estar naquele templo, os quais se tornaram morada de demônio. Cristo não está nas igrejas mais. Cristo saiu das igrejas. As igrejas estão com todo tipo de ave imunda e detestável. Está com todo tipo de espírito imundo. Se tornaram morada de demônio. Tá? E Deus está convidando você para se unir com este ministério, com o Quarto Anjo, para apoiar essa pregação. Uns prega e outro apoia. Então Deus está convidando você para vir para o lado dele, para que o movimento cresça ainda mais. Nós já estamos em Angola, outros estados do Brasil, mas o movimento está em começo. E se você ficar nas igrejas, você é inimigo do Quarto Anjo, do movimento profético de Apocalipse, capítulo 18 de Apocalipse. O Quarto Anjo começou a sua mensagem. E leis algumas de perseguição, as quais são as leis falsas de liberdade religiosa, vai silenciar esse movimento, porque é um movimento profético de Deus.
e a terra toda será iluminada com a sua glória. Então, ouvi vozes por toda parte. Anjo fora enviado para ajudar o poderoso anjo do Apocalipse capítulo 18. Então ouvi vozes por toda parte dizendo: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque os seus pecados das igrejas se acumularam até ao céu e Deus se livrou das suas obras íniquas. E as 7 últimas pragas começará primeiramente pela a casa de Deus, ou seja, pela igreja apostatada, que está assentada na cadeira da ONU, com o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Quem vai receber as pragas primeiramente será a igreja que se apostatou, será a liderança rejeitada da igreja adventista do sétimo dia. São eles os primeiros a receber as pragas. Depois, as outras igrejas recebem também. E só vai escapar das pragas quem se unir com o ministério, o quarto anjo, com este movimento. Amém? E amém.